Dizem que existem 3 tipos de pessoas no mundo. Pode pôr o nosso tema. Existem aquelas pessoas que não tentam. Mas existem aquelas pessoas que tentam, mas também desistem. E existem aquelas que não desistem nunca. E nós temos que nos mirar no exemplo destes, para aprendermos sobre as marcas de um crente vencedor, nascidos para vencer. Mas é muito importante, irmãos, lembrar que quando Deus conduz os nossos passos para vencer, quando Deus conduz os nossos caminhos para vencer, a nossa vitória vai ser digna. Nós conseguimos vencer sem pisar em ninguém. Conseguimos vencer sem prejudicar os outros. Porque nós vivemos num mundo que não tem regras. Muitas pessoas vencem na vida, ou a maioria das pessoas vencem na vida, mas vencem deixando para trás um rastro de ódio, mágoas, ressentimento, inimigos pisando em todo mundo. Mas nós que fomos chamados para vencer, os nossos passos são conduzidos por Deus. E nós vencemos com dignidade, sem pisar em ninguém. Nós vencemos cabeça erguida. Em cada vitória nós podemos dizer, glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de lembrar nessa noite com os irmãos a experiência de 5 homens, 4 amigos, carregando um paralítico para ser curado. E eles conseguiram introduzir este homem na presença de Jesus, e para isso tiveram que vencer muitos obstáculos. Mas os 5 foram vitoriosos. Nasceram para vencer. Vamos lembrar no Evangelho de Marcos, capítulo 2? Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. É o nosso texto. Está lá. Marcos 2, de 1 a 12. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que não havia lugar, nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido por um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração. Porque fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. A cena é conhecida. O fato aconteceu na cidade de Cafarnaum. Jesus estava dentro de uma casa, ensinando a palavra, mas também estava curando e libertando pessoas.
A casa estava repleta de pessoas doentes, cegos, coxos, aleijados. E aqueles 4 amigos carregando o paralítico precisavam introduzi-lo na presença de Jesus. E aí eles encontraram os obstáculos que a palavra acabou de nos mostrar. Eles poderiam ter desistido, mas eles foram em frente. E todos voltaram para casa, vitoriosos, porque foram chamados para vencer. E nós podemos aprender com esses 5 amigos algumas marcas do crente vitorioso, algumas marcas daqueles que foram chamados para vencer. Como eu disse domingo passado, nós não temos veia de vencedores, nós temos unção de vencedores. Mas nós precisamos crer nisso. Então vamos aprender com esta experiência algumas marcas daqueles que são chamados para vencer. A primeira marca do crente que foi chamado para vencer é a marca da perseverança, mas da perseverança com dignidade. Com dignidade, com honra. Quando nós lemos no texto, no versículo 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, para introduzir aquele homem na presença de Jesus, eles teriam que vencer aquela multidão de pessoas. Aquele aglomerado de pessoas que estava ali na casa. Eles teriam que vencer a concorrência, porque ali era uma concorrência enorme. Todos ali queriam uma cura, uma libertação, uma palavra. E eles teriam que vencer aquela multidão com dignidade, sem machucar ninguém, sem pisar ninguém, porque a maioria que estava dentro daquela casa tinha o cartão preferencial, que eram pessoas doentes. Ninguém podia ser prejudicado ali. Eles tinham que fazer com cautela, com cuidado. Não podia pisar naquelas pessoas. Mas o mundo não pensa assim. Não existe regras no mundo para vencer. No mundo, os fins justificam os meios. Não importa se os meios são lícitos, se os meios são ilícitos. O importante é você crescer, pisando em tudo, em todos. O importante é você chegar lá. E quando você se torna uma pessoa poderosa, famosa, aí você vai ser idolatrado. Esta semana eu fiquei até um tanto indignado. A gente quase que não tem mais essa capacidade de dignar, mas eu fiquei um pouco indignado. Quando eu vi um jogador de futebol, não vou citar o nome dele, né, que é o jogador mais famoso do Brasil, que cometeu uma besteira tão grande lá em Paris, né, que diz que é evangélico. Eu vi essa semana, ele foi com a família dele numa igreja, no culto. E quando chegou lá, Emerson, tinha 5 pastores ali orando, agradecendo a Deus pela vida dele, pedindo para Deus proteger, porque ele estava sendo injustiçado, aquele homem de Deus. Eu fiquei ali, vontade de dizer, ore por esse menino, pede para Deus, dá uma exortação nele, para ele tomar juízo e aceitar Jesus de verdade. Mas virou um herói, agora ele é um ídolo. Venceu. No mundo vale tudo. Mas para nós que fomos chamados para vencer, nem sempre os fins justificam os meios. Os fins precisam ser santos. Os meios também precisam ser santos. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que ele possa dizer, Senhor, nós chegamos para a honra e glória do Senhor. Não pisei em ninguém. Com dignidade eu perseverei. Seria até compreensível se os 4 amigos desistissem. Poderiam dizer para o paralítico que estava ali na cama, olha, infelizmente não deu certo. Nós vamos voltar para casa. Não dá para passar. A casa está cheia, não dá para entrar pelas portas, pelas janelas. Seria compreensível. Mas aquele homem que estava na maca era ungido.
Ele escolheu as pessoas certas. Ele escolheu pessoas sábias, Ele escolheu pessoas parceiras, Ele escolheu amigos ungidos, Ele escolheu amigos perseverantes, guerreiros, que não desistiram com Ele. E eu vou dar um conselho para os irmãos. Nos momentos em que vocês precisarem de vitórias, se apoiem em pessoas otimistas. Porque se vocês se apoiarem em pessoas pessimistas, vocês não vão chegar. Aqueles 4 homens eram otimistas. E eles provaram isso, nós vamos ver aqui. Porque pessoas otimistas, pessimistas, só atrasam a vida da gente. Pessoas pessimistas murmuram o tempo todo, colocam bolas de chumbo nas nossas pernas, um piano nas nossas costas e grita o tempo todo: fuja que o diabo vem atrás. Eu me lembrei disso por causa de uma palestra que o Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes, deu para um grupo de empresários. Né? Uma palestra promovida pela XP. Só tinha gente graúda lá. Né? E ele estava falando sobre a carga tributária, coisa que os irmãos que são empresários aí sabem bem disso. Né? Então ele estava dizendo para aqueles empresários que o empresário no Brasil hoje, ele não tem muita motivação para investir, para contratar, porque as cargas tributárias são muito fortes, pesadas, e que o governo, ele coloca 2 bolas de chumbo nas pernas dos empresários, um piano nas costas, e depois grita: corre que os chineses estão chegando. Pessoas pessimistas fazem isto. É um atraso. Então nós temos que nos aliar a pessoas otimistas, porque o crente chamado para vencer, ele é ungido, ele é como as águias não ficam empoleiradas, as águias não ficam ciscando, as águias voam. Agora, quem não quer ser como as águias, vão arrumar amizades com gambás, e gambás têm poucos amigos. Mas quando nós lemos lá em Hebreus 11:2, pela fé, os antigos alcançaram vitórias. Olha que coisa bonita. José chegou no apogeu da glória. Governador do Egito. José pisou em alguém para chegar onde ele chegou? Pelo contrário, ele foi pisado em casa, pisado pelos irmãos, pisado na casa de Potifar, pisado na prisão, mas ele não pisou em ninguém, porque ele foi chamado para vencer. Ele não desiste, ele vai até o fim, e depois perdoa os seus irmãos. Podemos lembrar do Jefté, que volta para sua casa como um herói, perdoou os seus irmãos que o deserdaram, os anciãos que pisaram nele. Podemos lembrar da Ana, como sofreu a Ana, hein? Aquela penina, o tempo todo pisando nela. Mas ela tinha um alvo, ela tinha uma vitória, ela disse: eu não vou desistir da minha vitória, Deus vai me dar um filho. E ela consegue. E os irmãos conhecem bem a história de Mordecai. O tio de quem? Da rainha? Esther. Tinha até uma forca, sob medida para o pescocinho dele. O Amã fez uma forca para ele. Como foi pisado o Mordecai? Mas deve ter sido difícil para o Amã, quando viu o Mordecai montado no cavalo do rei, sendo honrado em praça pública, né? Praça pública. Venceu. Ele venceu, a rainha Esther venceu. Sem pisar em ninguém. Quando Deus conduz os nossos passos para vencer, nós somos mais do que vencedores. E nós vencemos com dignidade. Nós vencemos com perseverança. Não podemos desistir. Jamais. Não é? Então vamos para a segunda marca do vencedor. Daqueles que são chamados para vencer. A segunda marca é a marca da perseverança. E da dignidade, mas também da ousadia, de fé e de coragem. É impossível alcançar qualquer tipo de vitória se nós não formos ousados na nossa fé.
Até que ponto você confia na sua fé? Até que ponto você confia naquilo que Deus pode fazer com a sua fé? E quando nós lemos, aqui no versículo 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobrir o eirado, descobrir o telhado, eles acertaram o alvo. Eles acertaram o ponto. Não podiam entrar pela porta, pelas janelas, então eles foram por cima do telhado. Que criatividade. Acertaram o alvo. Acertaram a mira. Por que eu estou insistindo nessa questão, nessa metáfora do alvo? Porque no passado, valorizavam muito uma arte, conhecida como arte de atirar flechas, arte de atirar facas, arte de atirar espadas. Grandes espetáculos eram realizados com os atiradores de flechas, com aqueles arqueiros famosos, que atiravam flecha a longa distância, acertavam o alvo, eles exibiam a sua pontaria. Alguns espetáculos eram realizados em circos, teatros, em praça pública. Alguns eram até ousados, que eles colocavam uma venda nos olhos e acertavam com a flecha uma maçã na cabeça de um voluntário. Faziam isso. Eram ousados. E eles não erravam. Né? E sempre tinha voluntários. E nessa história diz que uma jornalista acompanhava um deles que diziam ser o melhor arqueiro do mundo. Ele não errava o alvo. E ela dizia, olha, eu acredito em Deus do mesmo jeito que eu acredito na sua pontaria. Sua pontaria é indiscutível. O tempo passou. Até que chegou um dia, ele não tinha voluntário na plateia. Ele chamou a jornalista. Você confia na minha pontaria? Confio. Eu estou sem voluntário hoje. Será que você poderia ser voluntária? Ela pensou, mas o que eu tenho que fazer? Não, eu simplesmente vou pôr uma maçã na sua cabeça, vou ficar mais ou menos a 20 metros de distância, vou colocar uma venda nos meus olhos e vou acertar uma flecha na maçã. Diz que ela pensou, falou, acho que não vai dar, porque eu estou com um pouco de dor de cabeça hoje. Sabe? Parece engraçado isso, mas quantas vezes nós agimos assim com Deus? Não é verdade? Eu confio em Deus, entrego o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Olha, o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos. E aí o Senhor diz, põe uma maçã na cabeça que eu vou acertar. Não. Mas quando a Bíblia diz, pela fé os antigos alcançaram vitórias, eu tenho certeza que eles colocariam a maçã na cabeça. Eles confiavam na mira de Deus, eles iam até as últimas consequências. Porque tinham certeza que Deus não ia falhar com eles. Mas muitas vezes nós não conseguimos alcançar as nossas vitórias. Porque não confiamos plenamente na direção de Deus, na mira de Deus, para os nossos alvos e objetivos. Mas aqueles que são chamados para vencer, eles não desistem nunca. Eles não aceitam não. Eles não aceitam jogar a toalha no chão sem antes lutar, perseverar até o fim. Aqueles homens não sabiam, mas eles estavam lutando com Deus. Porque quando nós estamos orando, clamando, suplicando, nós estamos lutando com Deus. E é muito melhor lutarmos com Deus em oração do que lutarmos com homens, porque os homens estão pequenos, e quando nós lutamos com Deus, Deus é onipotente, e quando lutamos com o onipotente, nós nos tornamos grandes. Lute com Deus, que você vai ser grande. Ainda que Deus diga não para você, mesmo assim você é mais do que vencedor. Porque você lutou com Deus. E eu pergunto, será que os irmãos se lembram a história de um personagem bíblico que se tornou grande
Porque ele lutou com Deus? Ele tinha um nome, e ele ficou conhecido depois que lutou com Deus. Como é que era o nome dele mesmo? Jacó. Jacó foi um dos homens mais ricos no Velho Testamento. Perdeu para Abraão e Salomão. Aí eu pergunto para os irmãos, como foi que Jacó enriqueceu? Enriqueceu ilicitamente. Ele mentia, ele era desonesto, ele foi pisando em todo mundo, pisou no seu pai, pisou na sua mão, pisou no seu irmão, pisou no seu tio Labão e foi multiplicando os seus bens, ele foi enriquecendo, e 20 anos depois, Jacó era um dos homens mais ricos da região, e ele era feliz? Não era feliz, ele não dormia em paz, ele foi deixando para trás um rastro de inimigos, de ódio contra ele. E quando ele soube que seu irmão estava no seu encalço com 400 soldados para matá-lo, ele teve que fazer uma escolha: lutar com o seu irmão ou lutar com Deus. Ele disse: desta vez eu não vou lutar com meu irmão, dessa vez eu quero lutar com Deus. Ele deixou tudo, da além do Jaboque, e foi para o Jaboque. E ali ele lutou com Deus, a noite toda. E ele saiu mancando, sorrindo. Se tornou grande, Israel. Quando lutamos com Deus, nós nos tornamos grandes. Né? E às vezes eu gosto de contar alguns fatos históricos, para que os irmãos fixem bem a mensagem. Né? Não sei se vocês se lembram, na década de 90, nós tínhamos aqui no Brasil um boxeador, um lutador de boxe, ou pugilista, como queiram, que era o campeão dos campeões aqui no Brasil, na década de 90. Ninguém ganhava dele. Ele era muito engraçado. Se chamava Adilson Maguila. Ele ganhava de todo mundo. Dava entrevistas, as entrevistas mais engraçadas. Não tinha nem graça assistir a luta do Maguila. Poucos minutos ele derrotava seus adversários. Até que alguém chegou para ele e disse: Maguila, você quer ficar conhecido na história como um grande lutador? Ele disse: não, mas eu já sou. Não, você não é um grande lutador. Olha, você só luta com esses lutadores que vêm aí do norte e nordeste, que não tem experiência nenhuma, fraquinhos. Você tem que lutar com uma pessoa grande. Se você lutar com uma pessoa grande, você vai ficar conhecido no mundo. Ele disse: mas com quem que eu tenho que lutar? Ele olhou para ele e disse: que tal Evander Holyfield? Ele abaixou a cabeça e disse: era o maior lutador do mundo. Não. Então você nunca vai ser conhecido na história como um grande lutador. Você sempre vai ser um lutador medíocre. Se você quiser ser um grande lutador, você tem que lutar com um grande homem, com um grande adversário. Ele pensou, foi muita luta, e ele resolveu. E vai o Maguila, lá para Las Vegas. E o Holyfield só aceitou porque disseram que ele era o campeão brasileiro. E ele chegou lá. A luta está aí no YouTube, qualquer irmão pode assistir. Foi em menos de 9 minutos, Maguila desmaiou. Desmaiou. Aí foram feitas tantas brincadeiras, né? Diz que ele acordou só quando estava aqui no Brasil. Aí ele acordou dizendo: olha, eu sonhei que eu estava lutando com ele. Mas até hoje o Maguila é lembrado como o homem, como um dos lutadores que enfrentou Evander Holyfield. Quando nós lutamos com Deus, nós nos tornamos grandes. Porque nós estamos lutando com o Onipotente. E a nossa luta com Deus é através da oração. A nossa luta com Deus é através do clamor. Nós somos pequenos diante da grandeza de Deus, mas quando dobramos os nossos joelhos e oramos, nós nos tornamos grandes. Mas às vezes é preciso ousadia. A ousadia de Abraão,
que começa a clamar por 50 justos. Olha, Senhor, se tiver 50 justos, nós vamos salvar, podemos salvar a cidade de Sodoma e Gomorra. 40, Senhor, 30, e ele vai lutando com Deus. Abraão conseguiu vencer, conseguiu salvar a cidade, mas ele foi vencedor, foi ou não foi? Salvou a sua família. Podemos lembrar de Gideão, com 300 soldados, que ousadia de fé. O próprio Josué, ele precisava de um dia mais longo para vencer aquela batalha contra os gibeonitas. Era uma coligação de 5 reis. E ele faz uma oração. E esta oração foi tão poderosa que já foi matéria de discussão na NASA. Porque ele conseguiu interferir no movimento de rotação e translação da Terra, com uma oração. E Deus proporcionou a ele um dia mais longo de 45 minutos. É pouco? Que ousadia. As igrejas estão precisando de homens assim, mulheres assim, ousados, que entram na presença de Deus, na certeza de que a sua oração vai fazer diferença. Ousadia de fé. Ah, não dá para entrar pelas portas, não dá para entrar pelas janelas, então vamos embora para casa. Ah, não foi da vontade de Deus, vamos embora. Não. Vamos ficar aqui, nós temos que entrar. Não sei de quem foi a ideia, mas aqueles que são chamados para vencer são inspirados. Um deles disse, não, nós vamos pelo telhado. E quando Jesus viu aquele homem descendo pelo telhado, ele disse, não tem jeito. Esse tem que ser curado. Ele foi curado. Ousadia, fé e coragem. E vamos para a terceira marca do crente vencedor. A terceira marca é reconhecer o valor da família, já partindo para as nossas conclusões. Jesus surpreendeu todos, mandando aquele homem de volta para casa. Se vocês observarem isso, no versículo 11, depois de curado, veja o que Jesus disse. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Vai para a sua casa. Quando Jesus curou aquele cego de nascença, ele disse, olha, você vai lá para o tanque de Siloé. Lava os seus olhos, você está curado. Quando ele curou aquele leproso, ele disse, olha, você vai para o sacerdote. Faça o seu sacrifício. Mas ao curar esse homem, ele disse, eu quero que você vá para a sua casa. Vai testemunhar na sua família. Vai celebrar com a sua família. Jesus queria mostrar para aquele homem por onde ele queria começar a dar vitórias. As vitórias de Deus devem começar em casa, na família. O primeiro milagre que Jesus realizou foi para atender uma família num casamento. Segundo milagre que Jesus realizou foi para atender uma outra família, curou o servo do centurião. E o propósito de Deus é começar a dar vitórias para nós, em casa, na família. Se você está precisando de uma vitória no seu casamento, uma vitória na sua relação com seus filhos, uma vitória nas suas finanças, uma vitória de provisão, ou até mesmo uma vitória de cura. Eu estou buscando isso na minha casa. Mas eu tenho plena consciência que a minha cabeça é uma cabeça de vencedor. E essa minha cabeça de vencedor, eu não quero surpreender os irmãos. Nessa minha cabeça de vencedor, nem sempre a cura é sinônimo de vitória. Nem sempre ter, conseguir, conquistar é sinônimo de vitória. Até mesmo porque nós não vamos ser curados a vida toda. Vai chegar um momento que nós vamos ter que encontrar com o Senhor. Por isso que Paulo disse,
Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Seria incomparavelmente muito melhor partir e estar com Cristo. Essa é a cabeça do vencedor. E lutar até o fim. Até o fim. Não desistir. Não foi da vontade de Deus. Não, vamos até o fim. Mas preparados para a vontade de Deus. Essa é a cabeça do crente vencedor. O contentamento. Nem todos que estavam dentro daquela casa foi curado. Portanto, todos, de uma maneira ou de outra, teriam que conviver com as suas deficiências, conviver com as suas limitações e serem felizes. Quantas pessoas nós conhecemos deficientes que são felizes? E até mais felizes do que uma pessoa perfeita? Porque são pessoas ungidas por Deus. Nem sempre cura é sinal de vitória. A maior de todas as vitórias está aqui, meus irmãos. A maior de todas as vitórias está aqui no versículo 9, para nós concluirmos essa palavra. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e anda. Porque o mais importante você já tem, o meu perdão. Pegar o seu leito, andar, ser curado, isso vai ser um bônus. A cura é um bônus. Porque a grande vitória nós já temos. É a vitória da glória. É o perdão de Deus para entrar na glória. Qualquer coisa que Ele der para mim é bônus. Porque eu já sou mais do que vencedor. Mais do que vencedor. E um pai, para terminar, deu tudo para o filho. E queria que o filho reconhecesse que ele era mais feliz do que as outras crianças. E um dia ele chamou o filho e disse: eu vou enviar você, mandar você lá para um sítio, para você conviver um pouco com as crianças lá do campo. Aquelas crianças lá, tudo de pezinho no chão, brincando na chuva, na lama, no barro. Para você descobrir como você é mais feliz do que eles, porque você tem tudo. E o menino foi. Ficou um tempo lá na roça, brincando com as crianças, e voltou. E o pai disse: está vendo? Tenho certeza que você descobriu que é mais feliz do que eles. Olha quanta coisa você tem que eles não têm. E o menino disse: pai, não é bem assim. Eu senti que eles são mais felizes do que eu. Por quê? Olha, aqui nós temos uma piscina bonita. Mas lá eles têm cachoeira, eles têm rios, têm lagos. Não precisa nem fazer exame médico para entrar na piscina. Aqui a gente só tem um cachorrinho pudo, tudo perfumado, leva no pet shop, traz, vem tudo cheio de shampoozinho. Lá eles têm um monte de cachorro. Aqui a gente tem um jardinzinho, ninguém pode pôr a mão direito. Lá eles têm florestas, flores. Aqui nós temos música, lá eles acordam já ouvindo os pássaros. Isso se chama contentamento. Aprendi a estar contente. Toda e qualquer situação. Se você é uma pessoa contente com o que Deus deu para você, você é mais do que vencedor. É uma bênção. Eu, quando vejo as crianças na igreja, eu me sinto um pastor vitorioso. Principalmente os pequenininhos, né? Hoje eu vi a Biazinha, Ana Liz, menorzinhas. Eu tenho certeza que os pais da Ana Liz e da Bia são os crentes mais vitoriosos no planeta Terra.
porque puderam ver esse rostinho maravilhoso. Para que mais? Que bênção, não é verdade? Daqui a pouco essas crianças estão conduzindo esta igreja nos caminhos de Deus. Eu vou chamar a Ana Rita para cantar, para que os irmãos orem silenciosamente, agradecendo a Deus todas as vitórias alcançadas e pedindo ao Senhor que renove as suas forças, porque Deus tem muito, muito, muito para dar ainda para nós, mas nós não podemos desistir. Vamos orar.